Novos mundos inacreditáveis. Planetas feitos de diamante. Planetas onde chove vidro. Mundos em colisão. Alguns mergulhando dentro das estrelas e outros que apenas poderiam gerar vida. Mas os astrônomos antigos, desde os tempos da Grécia e Roma, já tinham imaginado o que a ciência moderna está prestes a descobrir? Somos a geração de seres humanos que vai saber se estamos ou não sozinhos no universo. Antigos mistérios obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas, em um lugar que chamamos de o Universo. Mistérios revelados. Grécia Antiga. As grandes mentes olham para cima maravilhadas para os objetos mais estranhos no céu noturno. 5 pontos brilhantes de luz que parecem estrelas, mas se movem de formas misteriosas. Eles repararam em alguns objetos que não se comportavam como estrelas e os chamaram de errantes. E mapearam com detalhes inacreditáveis. A palavra grega antiga para errantes é planetas. 2000 anos depois, a invenção do telescópio adicionou mais 3 planetas, chegando ao total aceito de 8. Mas se alguém pensou que esses... Eles não sabiam como encontrá-los, porque olhando para eles com um telescópio, eles são invisíveis para nós. São muito pequenos. Cientistas compararam o desafio de encontrar tais planetas a posicionar um vagalume ao lado de um holofote de Hollywood. Bom, imagine voar para a cidade de Nova York e pegar sua melhor câmera, prendê-la no seu melhor telescópio e tentar tirar uma foto desse holofote e aquele vagalume a partir daqui em Los Angeles, onde você consegue ver o vagalume separado do holofote. E essa é a dimensão de quão difícil é tirar uma fotografia de onde você possa ver o planeta ao lado da estrela. Porém, nos últimos anos, descobrimos centenas de novos planetas girando ao redor de sóis alienígenas. É um conjunto de mundos que variam do bizarro ao sinistramente familiar. Um planeta prestes a ser engolido por uma estrela moribunda em uma colisão gigantesca. E o Santo Graal. Planetas parecidos com a Terra que podem gerar vida. Poderia este ser um dos primeiros lugares no universo que encontramos vida alienígena? Um planeta recém-descoberto chamado Gliese 667 CC. Ele orbita a chamada estrela anã vermelha, uma estrela que é 1/3 menos massiva que nosso Sol, e emite uma pequena fração de luz visível. Mas para astrônomos procurando tantos mundos novos como vida no universo, é significante, porque o planeta Gliese 667 CC pode, na verdade, ser habitado, mesmo que esteja 8 vezes mais perto da sua estrela fria do que a Terra está do Sol. Se nós na Terra estivéssemos orbitando o Sol naquela distância, nós ficaríamos fritos. Porque Gliese 667 é uma estrela anã vermelha de baixa luminosidade, uma estrela fria. O planeta 667 CC, que a orbita, na verdade recebe uma quantidade de luz que deveria deixar suas temperaturas, de certa forma, comparáveis àquelas que temos na Terra. Então, como seria ficar na superfície deste mundo e olhar para o céu? Aqui estamos na Terra. Aquele é nosso Sol lá em cima. É tão pequeno que posso pegar meu dedinho e bloqueá-lo. Mas no Gliese 667C, por favor, o Sol é 10 vezes maior. A energia emitida neste planeta não é luz visível como na Terra, mas luz infravermelha, mais conhecida como calor. Desse planeta continuamente volta-se para Gliese 667C. O planeta continuamente volta-se para Gliese 667C.
Cientistas já pensaram que tais planetas seriam quentes demais para a vida em um lado e frios demais no outro. Mas simulações agora sugerem que o calor do lado quente fluiria para o lado escuro e vice-versa, balanceando a temperatura. Se vida existisse neste banho de luz infravermelha, deve ter evoluído de forma bem diferente da vida na Terra, com olhos adaptados para o espectro infravermelho. Imagine usar um óculos de visão noturna que permite que você enxergue luz infravermelha. Você veria que tudo ao seu redor está brilhando e que a quantidade de brilho altera dependendo da temperatura. O que é quente será mais brilhante e o que é frio será mais apagado. As plantas também teriam evoluído de maneiras difíceis de imaginar. Na Terra, tudo é verde porque esse é o comprimento de onda de luz que as plantas não gostam. Elas recebem vermelho, recebem azul para energia e elas rejeitam o verde. Então vivemos em um mundo verde. Mas nestes mundos, conforme os comprimentos de onda infravermelhos são trazidos para os planetas, tudo para nós pareceria preto. Pode imaginar grandes áreas de grama preta, árvores pretas? Mas há um problema para qualquer ser vivo. Estrelas anãs vermelhas, como a Gliese 667c, ejetam explosões solares violentas, que podem dobrar a luminosidade da estrela em minutos. Explosões como estas criam erupções gigantescas de radiação, do tipo que pode envenenar a vida e causar mutações mortais. Então, a questão é: vida poderia sobreviver em tal planeta? Na verdade, alguns suspeitam que a vida poderia se beneficiar de uma forma surpreendente. Grande parte das mutações são, na verdade, prejudiciais à vida, mas algumas mostram vantagens. Se isso aceleraria a evolução da vida naquele exoplaneta ou acabaria com a vida completamente, eu acho que ainda não temos certeza. Se a vida pode sobreviver à turbulência de uma estrela anã vermelha M, como o Gliese 667c, isso teria implicações profundas para uma das maiores questões da humanidade: o quão comum é a vida no universo. A razão para isso é que as anãs vermelhas são o tipo de estrela mais comum. Poderia te surpreender descobrir que quando você olha para o céu noturno, mesmo se você estiver num lugar muito escuro e você puder ver muitas estrelas, você não pode ver nenhuma das estrelas que são o tipo mais comum de estrelas em todo o universo. 70% das estrelas em nossa galáxia são o que chamamos de anãs vermelhas M, muito frias, pequenas estrelas vermelhas que são metade do tamanho do Sol ou até menores que isso. Porém, esses sóis opacos, invisíveis ao olho nu, podem estar cheios de vida. Nós aprendemos que essas são as estrelas mais comuns para hospedar planetas que são praticamente do tamanho da Terra. A uma distância aproximadamente correta de sua estrela, eles recebem quantidades similares de luz que recebemos aqui na Terra. Uma coisa parece certa: se existe vida em Gliese 667c, teria muito mais tempo para evoluir do que a vida tem na Terra. Nosso Sol vai durar apenas mais alguns bilhões de anos antes de se transformar em uma gigante vermelha e esterilizar o planeta. Mas as anãs vermelhas são praticamente imortais. Achamos que há algumas dessas estrelas que vivem basicamente a idade do universo. Então há uma vantagem, porque sabemos que o nosso Sol não vai viver para sempre. Gliese 667cc é apenas uma das dúzias de planetas parecidos com a Terra que pesquisadores recentemente descobriram. Planetas que finalmente confirmam as crenças de filósofos antigos que afirmaram que havia inúmeros mundos alienígenas. Mas conforme olhamos para estes novos planetas alienígenas, uma questão ainda maior surge: tem alguém olhando para nós? Nós finalmente temos a tecnologia para descobrir.
Conforme procuramos no espaço profundo por mundos alienígenas, o entendimento antigo do que leva um planeta a sustentar vida está escondido bem mais perto de casa. Quando a missão Apollo pousou no mar de tranquilidade da Lua em 1969, muitas pessoas indagaram esse nome. Base da tranquilidade aqui. A águia pousou. Por que Mar da Tranquilidade? A resposta volta-se para uma crença antiga sobre vida em outros mundos. No primeiro século depois de Cristo, o filósofo grego Plutarco escreveu que a Lua era um planeta como a Terra e que até poderia ser habitada. Se sim, ele declarou que precisaria de oceanos de água. Mesmo na época de Plutarco, percebemos que a água era necessária para a vida. Algumas pessoas acham que o vinho é o elixir da vida, mas no mundo científico percebemos que é a água. Os antigos, como Plutarco, procuraram oceanos lunares e pensaram que os viram nos borrões escuros espalhados pela Lua. Então, os nomearam mares, a palavra em latim para mar. Assim, temos o Mar das Tempestades, o Mar da Tranquilidade e todos esses mares diferentes. A ideia de que a água era realmente essencial para a vida já aparecia em nossos registros históricos. Hoje sabemos que os mares da Lua são simplesmente grandes bacias de rocha escura vulcânica. Mas a ideia original de Plutarco, que era encontrar vida em outros planetas, procurar por água líquida, sobreviveu ao teste do tempo. Toda a vida conhecida na Terra parece necessitar da presença de água no estado líquido. As moléculas podem ficar maiores e podem formar estruturas complexas. Se a vida em outro lugar for como a vida na Terra, então o mantra deveria ser siga a água. A água é comum no universo, mas a água líquida é rara. Na superfície dos planetas, ela apenas existe nos então chamados Goldilocks, ou zonas habitáveis próximas a uma estrela, onde as coisas não são tão quentes e nem tão frias. O tamanho desta zona habitável depende do tamanho e temperatura da estrela que os planetas estão circulando. Nosso Sol é uma estrela de tamanho médio, um tanto comum. Então, nossa zona habitável, onde a Terra reside, é uma unidade astronômica de distância, bem aqui, milhões de quilômetros. Agora, no caso de estrelas com pouca massa, elas são muito menores. Na verdade, então, tem menos luminosidade. Então, isso significa que a zona habitável varia de estar aqui ou bem mais perto da estrela central. Então, a vida poderia existir em planetas bem mais perto de estrelas frias. E como vimos, o universo está cheio de planetas como este. Outro ponto-chave que afeta a possibilidade de água líquida e vida é o tamanho do planeta. Se um planeta é pequeno demais, achamos que perderá sua atmosfera porque não tem gravidade suficiente para mantê-la. Isso é o que aconteceu com Mercúrio e parcialmente com Marte. Se o planeta é grande demais, ele torna-se gasoso, que na verdade são planetas que esquentam conforme viajam pela atmosfera. Então, um planeta tem que ter o tamanho certo. Então, a zona habitável é, na verdade, a soma de duas partes. Uma é estar na distância certa da estrela e a outra é ter o tipo certo de planeta. Estes, então, são dois requisitos para a vida. Mas com que frequência eles existem? Descobriu-se que estão em todo lugar, incluindo aqui, neste planeta recém-descoberto inacreditável chamado Kepler 22b. Kepler 22b é o que chamamos de superterra. Esses são os planetas que são maiores que a Terra, mas menores do que o planeta Netuno. Não temos nada assim em nosso próprio sistema solar, porém estes planetas aparecem em todo lugar quando olhamos para outras estrelas. Conforme a lista de planetas que atendem a esses requisitos precisos cresce, as surpresas continuam chegando. Considere uma estrela alienígena apenas um pouco menor que nosso Sol, que não tem um, mas dois planetas que podem estar no local exato
e ter o tamanho certo para gerar vida. Kepler 62e e F são ambos superterras. Têm aproximadamente 1,5 vezes o diâmetro da Terra. E ambos estão, de modo geral, em uma zona habitável. Eles estão tão perto um do outro que, se seres tecnológicos evoluídos existissem em um, poderiam facilmente visitar o outro. Se você pudesse viajar em um foguete, levaria aproximadamente 12 dias para viajar entre esses dois mundos. Isso poderia apenas acontecer se estes planetas tivessem continentes secos. Mas alguns suspeitam que são mundos de água cobertos em um oceano global profundo. Estes seriam planetas com um centro rochoso pequeno e também com um invólucro de água massiva os rodeando. Então, esse certamente seria um exemplo de um tipo de planeta que é fundamentalmente diferente de qualquer coisa que vemos em nosso próprio sistema solar. Um mundo aquático poderia ser ótimo para a vida, mesmo vida inteligente. Mas civilização tecnológica é provavelmente impossível por uma simples razão. Você não pode acender um fósforo debaixo d'água, não pode ter eletricidade. Provavelmente vida inteligente, que é capaz de fazer e construir coisas, não existiriam lá, porque não podem usar fogo. Ainda assim, isso não descarta vida na atmosfera. Afinal, alguns peixes na Terra ganharam asas para escapar de predadores. Então, os cientistas especulam que os céus de Kepler 62e poderiam estar lotados de pássaros e alienígenas. Planetas como Kepler 22b e gêmeos surpreendentes como Kepler 62e e F estão revolucionando nossa compreensão de quais tipos de mundos poderiam gerar vida. Mas como esta classe estranha de planeta poderia fazer nosso sistema solar parecer a aberração do universo? Conforme vasculhamos os céus atrás de mundos novos, esperamos encontrar sistemas solares que pareçam com o nosso. Mas, ao invés disso, estamos descobrindo que nosso sistema solar pode ser uma aberração da natureza, desafiando uma visão do cosmos que se desenvolveu durante milhares de anos. Alguns astrônomos do mundo antigo pensavam corretamente que a Terra era um globo que orbitava ao redor do Sol. Mas o mais famoso de todos os antigos filósofos discordou veementemente. Por volta de 300 a.C., Aristóteles argumentou que a Terra estava no centro do universo, e suas ideias foram aceitas por séculos. A Igreja Católica adotou isto porque combinava muito bem com sua teologia de como o universo funcionava. Deus criou o homem era especial, a Terra era especial. E por causa disso, era no que todos acreditavam. Isso foi até 1600, quando a teoria de Copérnico foi aceita, a de que habitávamos o sistema solar com o Sol no centro e todos os planetas orbitando ao redor dele, incluindo a Terra. No final do século XX, os cientistas acreditavam que eles entenderam completamente os mecanismos de como o sistema solar evoluía. Por muitos anos, o único exemplo de um sistema solar que tínhamos era o nosso sistema solar e os 8 planetas que orbitam aqui ao redor do Sol. Nós baseamos toda a nossa visão de como os sistemas solares nascem no nosso próprio sistema solar. Mas a descoberta repentina de milhares de exoplanetas mostram que aparentemente estávamos errados. Nós temos uma grande quantidade de sistemas diferentes. Todos eles são totalmente diferentes e alguns muito similares aos nossos e alguns muito alienígenas. A forma como nosso sistema solar formou-se produziu essencialmente 2 tipos de planetas. Um tipo de planeta é o rochoso. O chamamos de planetas terrestres. O outro seriam planetas gigantes como Júpiter e Saturno. Isso fazia sentido devido a como achávamos que os sistemas solares evoluíam. Quando os sistemas solares se formam, entram em colapso de uma grande nuvem de gás e a massa central deles vira a estrela, enquanto que o disco de material que resta ao redor dessa estrela central vira o planeta. Próximos do calor da estrela,
os elementos mais comuns, hidrogênio e hélio, são transformados em gases e dispersados por ventos solares. Então, próximo da estrela, os únicos materiais que restaram para formar planetas são elementos mais pesados e rochosos. Isso é onde está quente o bastante que você pode apenas condensar rocha e metal para formar estes pequenos planetas. No entanto, mais afastado no sistema solar, além do que chamamos de ilha de neve, as temperaturas estão frias o bastante onde você pode condensar gases e formar estes grandes invólucros que eventualmente tornam-se planetas como Júpiter e Saturno. Nós pensamos, este é o plano para todos os sistemas solares. Pois é, estávamos muito errados. Uma indicação de quão errados estávamos foi a descoberta de uma classe de exoplanetas que, teoricamente, não podem existir. Exceto que existem. Os então chamados Júpiteres quentes. Muitos dos primeiros exoplanetas encontrados são chamados de Júpiteres quentes. Planetas grandes e massivos que, na verdade, orbitam muito perto de uma estrela, tendo um período orbital de um dia ou apenas alguns dias ou 10 dias. HD 209458b move-se ao redor de sua estrela luminosa em 3 dias e meio. Enquanto que nosso planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, leva 88 dias. HD 209458b é um planeta icônico. Também achamos que a atmosfera está sendo dispersada ao interagir com a estrela, com o aquecimento e com o vento da estrela atingindo o planeta, e sua atmosfera será lentamente reduzida. Perdendo aproximadamente 10 mil toneladas de gás a cada segundo, este planeta está, na verdade, evaporando. Parece um cometa com uma cauda imensa se estendendo atrás dele. Eventualmente, essa atmosfera vai sumir e tudo o que vai restar é o pequeno núcleo do que este planeta costumava ser, orbitando perto desta estrela brilhante. Mas esses Júpiteres quentes estão próximos demais de suas estrelas para terem se formado lá originalmente. Então, o que aconteceu? Cientistas agora acreditam que estes sistemas solares Júpiteres quentes começaram como o nosso, com planetas gasosos se formando depois da linha de neve. Mas então a força gravitacional do disco ou de vários planetas, ou até mesmo outras estrelas, fizeram com que as órbitas de planetas gasosos entrassem em colapso. Eles migraram para dentro, movendo-se de forma espiral até seus sóis, e esse processo significava morte para os planetas menores mais próximos da estrela. Bom, você teria a estrela aqui, teria um planeta do tamanho de Júpiter aqui, e conforme se aproximava, os planetas pequenos rochosos ou seriam jogados em direção à estrela, ou jogados para fora do sistema solar. Ou eles poderiam ser capturados por aquele grande Júpiter e orbitar ao redor dele como uma lua. Os planetas jogados para fora do sistema solar estão condenados a vagar para sempre no espaço profundo. Alguns pesquisadores agora acreditam que a galáxia possui bilhões desses mundos escuros perdidos. Então revelou-se que nosso sistema solar, com os planetas rochosos próximos do Sol e planetas gasosos mais afastados, possa ser uma exceção de sorte. A Terra alcançou um equilíbrio que permitiu que a vida se desenvolvesse e evoluísse de uma forma relativamente estável durante bilhões de anos. E em muitos outros sistemas planetários, esse pode não ser o caso. Mas enquanto que a descoberta de novos planetas desafiaram algumas ideias de como os sistemas solares evoluem, está confirmando outras, incluindo a ideia catastrófica de mundos colidindo e até como a Terra morrerá um dia. Muitas ideias antigas sobre planetas parecem simplistas. Mas, por volta de 400 a.C., o filósofo grego Demócrito propôs ideias que pareciam saídas de um livro de ciência moderna, incluindo ideias sobre cataclismos flamejantes no passado da Terra e uma ideia aterrorizante sobre como a Terra morrerá um dia.
Ele foi o primeiro a ter a ideia de que as coisas eram feitas de coisas menores. Ele os chamou de átomos. Eles se juntaram, cresceram, cresceram e viraram estrelas, planetas, tudo o que temos ao nosso redor. Quando se trata de planetas, Demócrito escreveu isso. Há inúmeros mundos e tamanhos diferentes. Em alguns, ele escreveu: não há nem Sol nem Lua. Em outros, seu Sol é maior que o nosso. E outros têm mais de um Sol. Tudo isso, surpreendentemente, é verdade. A questão filosófica interessante é: como é que ele teve essa ideia? Isso mostra a singularidade de uma mente humana ser capaz de projetar e perguntar, e se? E depois, usando a lógica, elaborar uma filosofia de como tudo isso funciona. Hoje, conforme descobrimos planetas perto de sóis alienígenas, muitas das antigas ideias de Demócrito são confirmadas pela ciência moderna. Por exemplo, ele escreveu que alguns planetas são destruídos por colisão. E agora, estamos assistindo isso acontecer. Este é o Júpiter quente chamado WASP-18b. Um planeta pego no momento em que é engolido por sua estrela. Está orbitando possivelmente há 2 bilhões de anos, mas dentro dos próximos milhões de anos vai mergulhar em sua estrela. E o formato deste mundo redondo será esticado como um ovo. Enquanto que o WASP-18b confirma a ideia de Demócrito de como os planetas podem morrer, outra descoberta nova confirma sua antiga previsão, que planetas podem colidir de frente. O planeta HD 172555 é um mundo como resultado de uma colisão. O que pensamos estar vendo são 2 grandes planetas rochosos que acabaram de colidir um com o outro, atirando um monte de poeira, rocha derretida que acabou se juntando. Cientistas, há muito tempo, especulam que uma colisão como esta aconteceu no início da Terra, lançando destroços que criaram nossa Lua. Durante décadas, isso foi apenas uma teoria. Agora, eles podem, na verdade, ver isso acontecer. Gases foram emitidos. Vidro foi criado e agora estão se fundindo com o que sobrou deste mundo que vai resfriar bem na frente dos nossos olhos. Há escombros espaciais bem na nossa frente. As teorias antigas de Demócrito sobre a morte dos planetas são reforçadas por outra grande descoberta. Um planeta moribundo chamado Kepler 91b. Cientistas acreditavam que em um futuro distante o Sol iria dilatar, levando a Terra moribunda para um inferno. E esta não é apenas uma teoria, porque parece que encontramos isso no Kepler 91b. A estrela de Kepler 91b, aproximadamente a mesma massa do Sol, já entrando em uma gigante vermelha. Agora tem aproximadamente 6 vezes o raio do nosso Sol e crescendo rapidamente. Se havia oceanos aqui, eles já evaporaram. Se há vida, está em perigo. Neste mundo, se você queria ver vida, estaria lá à noite. Tudo apareceria quando está mais frio e então, durante o dia, desapareceria mais uma vez. E o produto mais precioso neste mundo seria a água. Todo mundo, todos estariam procurando água. E este é o nosso futuro. Estamos vendo isso agora. Como a Terra, Kepler 91b está condenado a ser engolido por seu Sol. Diferente da Terra, seu tempo quase acabou. Mas um planeta poderia sobreviver a esse destino? Aparentemente, encontramos um que sim. V391 Pégase é um exemplo de um exoplaneta que sobreviveu fisicamente à fase gigante vermelha da estrela que ele orbita. Seu Sol transformou-se na gigante vermelha e ficou maior, 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 até que, na verdade, consumiu este mundo. E depois, conforme seu Sol encolheu, o mundo sobreviveu. Como V391 Pégase ainda está lá,
é o primeiro planeta conhecido a sobreviver a um encontro imediato com o tipo de gigante vermelha que um dia ameaçará destruir a Terra. Se você puder chamar isso de sobrevivência. Agora, esse mundo é um planeta rochoso queimado. Tudo que vivia nele morreu, desapareceu. Planetas recentemente descobertos como estes nos dão uma visão do futuro da Terra. Mas há outros planetas lá tão estranhos que parecem vindos de um universo alternativo. Qual é a arma secreta da humanidade para desmascarar esses mundos misteriosos? Há menos de 20 anos, cientistas ainda estavam lutando para descobrir um único planeta fora do nosso sistema solar. Hoje descobrimos milhares. Como fizemos isso tudo e tão rapidamente? A revolução começa nos anos 90. Cientistas sabiam que planetas faziam com que suas estrelas oscilassem e finalmente desenvolveram uma maneira de detectar isso. Agora temos instrumentos de microeletrônica, um espectrográfico, que poderia funcionar como um radar móvel de um policial. Poderíamos observar uma estrela e ver se estava se movendo em nossa direção ou para longe de nós. Usando essa técnica, cientistas descobriram algo que tinha iludido não apenas os antigos, mas até os astrônomos modernos. Os primeiros planetas fora do nosso sistema solar. Mas havia maneiras melhores de procurar? Assim que descobrimos que havia planetas ao redor de outras estrelas, as pessoas sugeriram que poderia haver outra forma para encontrarmos planetas. Essa forma era procurar pequenos eclipses causados quando os planetas passassem entre suas estrelas e nossa posição aqui na Terra. Esses pequenos eclipses são chamados de trânsitos, como o trânsito de Vênus que vimos na Terra em 2012. Isso cria uma pequena queda na luminosidade da estrela, a qual podemos medir conforme acontece várias vezes quando o exoplaneta contorna sua órbita. Mas da superfície terrestre, a técnica de trânsitos tinha limitações sérias. Você realmente precisa monitorar a estrela o tempo todo, sem interrupção, para ter uma boa chance de não perder nenhum trânsito. É onde o telescópio espacial Kepler da NASA entra. Lançado bem acima da atmosfera distorcida da Terra, ele apontou apenas para um ponto no céu. Um campo com 150 mil estrelas, tirando fotografias contínuas dessa área várias vezes, durante 4 anos com precisão espacial. Ele encontraria um céu repleto de planetas ou um vazio escuro e deserto? E eis que os planetas começaram a se mover ao redor de suas estrelas e começamos a ver suas órbitas. E esperamos, outro ano, outra passagem, outro ano, outra passagem. Mas os cientistas rapidamente concentraram-se em uma questão maior. Alguns desses planetas poderiam ser similares à Terra? A maioria das estrelas no campo Kepler pareciam ter planetas, e Kepler era, na verdade, sensível bastante para detectar um planeta do mesmo tamanho ou até menor do que o tamanho da Terra. E ele encontrou vários desses, que agora sabemos que os pequenos planetas são mais comuns do que os maiores. Isso, na verdade, foi o objetivo revolucionário de Kepler: encontrar planetas que poderiam gerar vida. Nesta missão, os encontramos, mas encontramos muitas outras surpresas também. Mas conforme os cientistas se esforçaram para descobrir o número total de planetas que existem na galáxia, eles encontraram a maior limitação de Kepler. Ele pode apenas observar planetas que transitam sua estrela como visto da Terra, e a maioria dos planetas não faz isso.
Se temos um sistema de planetas em trânsito, então precisamos que o alinhamento seja perfeito para que o planeta circunde sua estrela e impeça apenas um pouco que essa luz chegue até nós do nosso ponto de vista. No entanto, se pegássemos esse sistema e o inclinássemos de forma que tal alinhamento não acontecesse mais, então o planeta ainda circundaria sua estrela, mas nunca impediria que a luz da estrela chegasse até nós e não veríamos o trânsito. Cientistas perceberam que as chances de um planeta transitar são 1 em 210. Usando essa proporção, nos dá uma estimativa impressionante de quantos planetas realmente existem. O que isso nos diz é que na nossa galáxia, a Via Láctea, a qual tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, poderia haver quase 230 milhões de outros planetas Terra lá no alto. Quando Kepler detecta um possível planeta, cientistas pelo globo entram em ação. Outro grupo de astrônomos assume com telescópios aqui na Terra com espectrográficos imensos. E eles observam este mundo e procuram uma estrela oscilar. Precisamos tanto desses processos agora para determinar o que o planeta é, o quão longe ele está, qual sua aparência e até do que é feito. Kepler entrou no espaço em março de 2009, em um foguete Delta II. Nas primeiras 6 semanas, ele descobriu 5 mundos antes desconhecidos. Hoje, ele já descobriu milhares. É praticamente impossível descrever quão revolucionário Kepler foi para exoplanetas. Kepler fez descobertas que nós nunca esperávamos. Até agora, alguns dos planetas recém-descobertos desafiaram e outros confirmaram antigas teorias de como os mundos nascem e morrem. Mas nem os antigos nunca sonharam com os tipos de mundos maravilhosos que estamos descobrindo hoje. Como o universo torna um planeta num diamante sólido. Filósofos antigos como Demócrito acreditavam no universo incandescente com planetas incríveis. Mas os caçadores de planetas de hoje descobriram mundos bem mais estranhos do que os antigos suspeitavam. Você está orbitando 55 Cancri E. É feito em grande parte de carbono e devido à extrema pressão e a uma temperatura na superfície de 4.892 graus Fahrenheit, poderia ser o sonho de um joalheiro. Agora pense nisto. O que acontece se você pega um pouco de carbono e aí, com a força do super-homem, você o esmaga assim? O que você tem? Um diamante. Se um planeta diamante não for estranho o bastante, vamos olhar outra nova descoberta. HD 189773b. Sua cor azul o deixa surpreendentemente parecido com a Terra. Mas neste caso, as aparências podem enganar. Este é um planeta de vidro. Ele tem muito silicone. E o silicone, com a luz do sol atravessando, parece ser azul. E é muito quente. Na verdade, as temperaturas perto da superfície são tão altas que o silicato pode condensar em partículas pequenas de vidro. Então pode, de fato, chover vidro nesse exoplaneta. Mas essa chuva se moveria principalmente lateralmente porque há ventos intensos na atmosfera, de até 6.400 km por hora. E os antigos nunca previram um planeta coberto com uma aparente impossibilidade: gelo ardente. Porém, é o que encontramos em Gliese 436b. Se você o tocar, vai ser queimado. Este é um mundo feito de gelo quente. Algo que nunca imaginamos na Terra. Planetas diamantes. Planetas onde chove vidro. Mundos com gelo ardente. Graças a projetos como Kepler,
o universo está se mostrando mais estranho do que os antigos ou os astrônomos modernos imaginaram. Mas tem mais por vir. Cientistas estão se preparando para descobertas de TESS, o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito. Lançamento previsto 2017. Diferente de Kepler, que mira uma área no céu, TESS irá escanear apenas as estrelas que estão tão próximas que poderíamos visitá-las um dia. Estamos mapeando estrelas próximas aos planetas, para que no futuro nossos descendentes possam ser capazes de visitar. Nos interessa encontrar planetas orbitando estrelas que estejam próximas da Terra. Outros projetos novos começaram a buscar não apenas vida, mas inteligência e tecnologia. Um ponto impressionante é procurar estrelas que brilham e pulsam de formas bizarras que poderiam apenas ser causadas por civilizações alienígenas avançadas. Eu usei grandes bancos de dados de observações de estrelas para tentar entender se algumas dessas estrelas poderiam estar variando de uma forma que fosse causada por algo artificial. Mas poderemos um dia visitar os planetas que estamos descobrindo agora com tanta abundância? Tenho esperança que, em certo ponto, seremos capazes de enviar sondas robóticas para alguns desses sistemas solares próximos. Nem todos acreditam que isso acontecerá. Mas nascemos exploradores. Queremos ir. Temos esperança que no futuro seja possível que haja um caminho. Se tal coisa acontecerá, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Graças aos caçadores de planetas de hoje, nossa visão do universo e nosso lugar nele está passando por uma das maiores evoluções na história da ciência.